Como um escritor dedicado a narrar as nuances da experiência humana com leveza e um toque de ironia, apresenta a baixa crónica da jornada política de Agostinho Carrara, reescrita e expandida para capturar o espírito desta comédia cotidiana. A Odisseia do Candidato Carrara. No coração de uma metrópole que nunca dorme, onde as eleições se transformam em um espetáculo de curiosidades, o cenário político brasileiro exibia, mais uma vez, a sua face mais pitoresca. Candidatos surgiam de todos os cantos, alguns com propostas sólidas, outros com promessas que desafiavam as leis da lógica e da física. Havia aqueles que despertavam indignação nos cidadãos mais atentos, enquanto outros, pela simples excentricidade, tornavam-se fontes de um entretenimento peculiar. Entre faixas coloridas e gritos de guerra, erguia-se a figura de Agostinho Carrara, um homem que acreditava, com uma convicção inabalável, que o seu destino era mudar o país. A campanha era, antes de tudo, um ato de coragem ou, para os mais céticos, uma peça de teatro do absurdo. Agostinho bradava a necessidade de votar com alegria, usando a fantasia como estandarte. Seu slogan era um grito desesperado pela ordem e pela segurança. Pancada nele, dizia ele, propondo medidas que, na sua cabeça, seriam a solução definitiva para a criminalidade. Prometia defender os taxistas, os passageiros e até a guarda municipal. Afirmava ser contra a discriminação, mas, ao mesmo tempo, defendia planos de renda mínima e máxima, uma aritmética que apenas ele conseguia compreender plenamente. A família, observadora atenta de seus tropeços, acompanhava tudo com um misto de preocupação e diversão. A sala de estar, palco de tantas discussões, transformava-se em um comitê estratégico. Linneu, o patriarca, observava os vídeos de campanha do genro com uma paciência que beirava o sacrifício. O Agostinho pagou um mico peludo, comentava Tuco, enquanto a família ria para não ter que lidar com o constrangimento real da situação. Afinal, era melhor rir do que ter que explicar as complexidades da política para quem parecia viver em um universo paralelo. O problema central, como bem pontuava Linneu, não era apenas a falta de conteúdo, mas a forma como a mensagem era transmitida. Agostinho falava rápido demais, atropelando sílabas e conceitos em apenas 8 segundos de tempo de televisão. Ele sentia falta de uma assessoria que estivesse à altura do desafio monumental que ele enfrentava. Linneu, com seu pragmatismo inabalável, não poupava críticas. Faltava concisão, faltava credibilidade e, acima de tudo, faltava um ponto de vista coerente. Agostinho, ferido em seu ego, recebia as críticas como uma facada em sua moral, embora, no fundo, soubesse que precisava daquela lucidez para não naufragar. Em momentos de crise, o pensamento precisava ser reorganizado. Agostinho, porém, parecia navegar em um mar de incertezas. A situação financeira do partido não era das melhores e os pastéis na pastelaria local eram, muitas vezes, o único consolo possível durante as reuniões políticas. A ideia de colocar mulatas sambando ao seu lado ou de gravar tudo em câmara lenta para que o público pudesse finalmente entender o que ele dizia eram exemplos da criatividade errática de sua equipe. Bebel, a mediadora incansável, tentava unir as pontas. Ela sabia que, para convencer seu pai a ajudar, precisava de estratégia. O cozido, prato predileto de Linneu, tornava-se o fiel da balança. Néné, a mãe dedicada, sabia como usar a gastronomia como arma de negociação política. O pedido de ajuda chegava aos ouvidos de Linneu, que, relutante, acabava cedendo. Ele não acreditava no sucesso do genro, mas o espírito familiar era mais forte do que suas convicções políticas. Ele aceitava ajudar, não por acreditar que Agostinho seria um grande estadista, mas por não querer ver a família envolvida em um vexame ainda maior. As gravações eram verdadeiros eventos. Agostinho tentava seguir as orientações de Linneu, mas a confusão mental era persistente. Prometo criar leis para o bem da sociedade, dizia Linneu. Agostinho repetia, mas logo misturava tudo, prometendo criar pobres e formatar leis que não faziam o menor sentido. A frustração de Linneu crescia, mas ele não desistia. Ele tentava ensinar o básico, a essência da responsabilidade legislativa, algo que ia muito além de promessas vazias para ganhar votos. Quando o vídeo final foi ao ar, a surpresa foi geral. Por um erro de edição, o que deveria ser um desastre transformou-se em um fenômeno de popularidade.
A frase "está tudo errado" tornou-se o lema de uma campanha que, subitamente, começou a ganhar pontos nas pesquisas. Agostinho, perplexo, viu-se transformado em um porta-voz de um descontentamento popular que ele mesmo não sabia explicar. Linneu, por sua vez, sentia-se responsável por algo que ele jamais planejara. A ironia era que, ao tentar ensinar Agostinho a ser coerente, ele acabara criando a base para um sucesso político baseado no acaso e na frustração coletiva. A partir daí, a dinâmica na casa dos Silva mudou drasticamente. As entrevistas no pequeno comitê eleitoral eram verdadeiras esquetes de humor, com Dona Nenê, Tuco e Bebel falando sobre os problemas reais das famílias brasileiras, enquanto Agostinho tentava, com dificuldade, conectar aquelas queixas a um programa de governo. A juventude de Tuco, as preocupações de Dona Nenê com o preço da carne e as frustrações conjugais de Bebel tornavam-se a plataforma política do Dr. Agostinho. O auge da trajetória foi a inauguração do comitê de campanha. O nome da rua, por decreto do futuro deputado, mudaria para Dr. Linneu Silva, um gesto que causou tanto riso quanto indignação no patriarca. Agostinho, em seu discurso, dedicou a vitória ao sogro, a quem chamava de seu professor e mentor, ignorando completamente as tentativas de Linneu de explicar que ele não era o seu cabo eleitoral. No fim das contas, a política, como Agostinho a compreendia, era um jogo onde as regras eram escritas e reescritas conforme a necessidade. Ele aprendeu que, para ser ouvido, precisava mais do que boas intenções. Precisava de uma voz clara, de um método e de uma família que, apesar de todos os pesares, sempre voltava a sentar à mesa para jantar. O cozido, finalmente, seria servido e os conflitos, por um breve momento, seriam esquecidos em nome da harmonia. Afinal, a família é uma instituição onde, mesmo com todas as pirraças e confusões, o perdão é a única lei que realmente permanece inalterada. A jornada de Agostinho Carrara, entre erros e acertos, entre a seriedade de Linneu e a vivacidade de Nenê, revelou que, no teatro da vida, todos temos um papel a desempenhar. Seja como um político inusitado ou como um conselheiro relutante, o importante é que, no final da história, a esperança e o humor continuem sendo os guias de nossas escolhas. A democracia, com toda a sua imperfeição, permite que cada um tente, à sua maneira, construir um futuro um pouco melhor, mesmo que, no caminho, tudo pareça estar, momentaneamente, tudo errado. Como deseja que continuemos a nossa jornada, ou há algum ponto específico deste roteiro que gostaria de explorar com mais detalhes?